Antes de adentrar nas 6 condições de elegibilidade, é preciso que você entenda o que é capacidade eleitoral ativa e o que é capacidade eleitoral passiva. A ativa é aquela em que o eleitor tem o direito de exercer o voto. E a capacidade eleitoral passiva é aquela em que o candidato ele tem a capacidade de receber o voto. Então, a ativa de votar, o passiva de receber o voto. Vamos então falar das 6 condições de elegibilidade. A primeira é a nacionalidade brasileira. Para que você tenha as condições de ser um candidato, você tem que ser brasileiro. Qual é a exceção? A exceção é que o naturalizado ele pode ser candidato desde que ele tenha 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e também não tenha nenhuma condenação criminal transitada em julgado. A outra exceção é que os naturalizados, aqueles de origem, aqueles estrangeiros com origem de língua portuguesa, se eles residirem no Brasil por 1 ano de forma ininterrupta, né, com residência de forma ininterrupta, que tenha idoneidade moral e desde que também ele tenha homologação dessa naturalização, ele também pode ser candidato. E a outra exceção é o português, são as pessoas nascidas em Portugal. Ele tem que morar de forma ininterrupta também no Brasil, não há um prazo definido para isso, mas é necessário que tenha esses mesmos direitos concedidos a ele, a um brasileiro em Portugal. Agora, o que você precisa saber é que o estrangeiro naturalizado, ele pode candidatar a todos os cargos eletivos aqui no Brasil, exceto para presidente e vice-presidente da República. Outro dado interessante, digamos que o estrangeiro ele já tenha feito a entrada, o protocolo de sua naturalização, seja o estrangeiro com 15 anos ininterruptos, seja o estrangeiro com origem em língua portuguesa e seja o português, se ele fez o pedido de formalização, porque esse pedido ele não é automático, ele precisa entrar com requerimento, precisa dessa homologação aqui no Brasil, de sua naturalização, mas digamos que ele fez esse pedido e ele entrou com um pedido de candidatura, que é o registro de candidatura. Mas no registro de candidatura, no ato do registro, ele não tinha homologação da condição de naturalizar, mas ele conseguiu essa homologação no curso do registro de candidatura dele. Pergunto, ele poderá ser candidato? Ou melhor, ele poderá ter seu registro de candidatura deferido? Sim, ele poderá. O Tribunal Superior Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal, eles entendem que no curso do registro de candidatura, caso advenha a homologação de sua naturalização, logo há a favor dele uma causa que afasta, uma condição que afasta essa inelegibilidade, ou, no caso, essas condições de elegibilidade. Então, nesse caso, ele sim poderá ter seu registro de candidatura deferido. Essa é a primeira hipótese, essa é a primeira condição. A segunda condição, ele tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. O que isso quer dizer? Que ele não pode ter contra ele a suspensão dos direitos políticos. Um exemplo de suspensão dos direitos políticos é quando ele é condenado numa ação de improbidade, que é a Lei 8429 de 92. Seja nas sanções do artigo 9, 10 ou 11 da Lei de Improbidade. Sanções estas previstas, respectivamente, nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da mesma lei. A terceira condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral. Ele tem que ter o título de eleitor. O candidato é necessário que tenha o título de eleitor. A partir dos 16 anos, ele pode ter esse título de eleitor. E com relação ao alistamento eleitoral, tem um dado muito interessante. É que a transferência de título de eleitor, ela pode ser feita até 5 meses antes da eleição. Agora, a gente não pode se esquecer da questão do prazo da filiação partidária. Aliás, a filiação partidária é a quarta condição para que ele possa ser candidato, é a filiação partidária. Esse tema foi muito bem debatido por mim na aula 1, com relação ao prazo de 6 meses de filiação. O quinto requisito é o domicílio eleitoral. Sim, é necessário também que ele tenha um domicílio eleitoral e de 6 meses antes das eleições. E o último requisito, quer dizer, a última condição de elegibilidade é a idade mínima. E aqui tem algo muito interessante. Eu vou falar a regra, ok? A regra com relação à idade do candidato para o cargo que ele pleiteia, a regra é que ele tem que comprovar essa idade na data da posse. É exceção
o cargo de vereador. O cargo de vereador é necessário que o candidato tenha no mínimo 18 anos. E quando ele tem que comprovar essa idade de 18 anos? É na data do registro. Ou seja, o dia que ele fizer o registro de candidatura dele, ele deve ter 18 anos. Os demais cargos, como de deputado estadual, federal e prefeito, a idade mínima é de 21 anos e esses 21 anos tem que comprovar lá na data da posse. Leonardo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que na eleição, no dia da eleição, não é necessário que o deputado estadual ou federal e prefeito eles tenham 21 anos. Agora, na data da posse, que normalmente acontece dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, lá sim, ele tem que estar com essa idade mínima assegurada. E a idade para governador é de 30 anos, a idade mínima, 30 anos de idade, também comprovando a data da posse. E os cargos de senador, presidente e de vice-presidente da República, 35 anos também é necessária essa comprovação lá na data da posse. Então, para ser candidato é necessário ter 6 condições. A primeira, nacionalidade brasileira, as exceções à naturalização, que não pode se candidatar a presidente nem a vice-presidente da República. A segunda, pleno exercício dos direitos políticos. A terceira, o alistamento eleitoral. O quarto, a filiação partidária. O domicílio eleitoral é o quinto. E o último, a idade mínima. Sem essas condições, ele não pode ser candidato. Essa pessoa não pode ser candidata. Na próxima aula, eu vou falar sobre as causas de inelegibilidade, que também, se o candidato estiver dentre essas condições, dentre essas causas de inelegibilidade, ele não poderá sequer ser candidato. Aliás, ele até pode fazer um registro de candidatura, mas com certeza o seu registro não será deferido. Então, na próxima aula, segurei, que é também um tema muito importante.